último episódio, que faz tempo, hein, eu falei sobre algumas das últimas bizarrices de Jim Herd como responsável principal pelo dia a dia da WCW. Na completa bagunça que acontecia, o caminho natural era para que Jim não durasse muito. A rusga com Ric Flair mais prejudicou a empresa do que ajudou, apesar da economia nos cofres. E nesse meio de caminho, Lex Luger também pediu o boné enquanto era o campeão. E esse e muito mais, você confere no episódio de hoje. Se você olha a quantidade de talento que a WCW tinha em 1992 e observa carinhosamente a qualidade dos lutadores, vai perceber que existiam grandes nomes no plantel. Só que boa parte dos lutadores não era colocada em bons combates, seja por eles preferirem um personagem bizarro como Van Hammer ou por pura pirraça dos responsáveis pela bucagem mesmo. Se você lembra do último episódio, com certeza recordará do contrato do Lex Luger que acabou colocando a WCW numa sinuca de bico, sem poder utilizar o campeão. Isso fez com que o lutador tirasse o mês de janeiro de 1992 inteiro de férias, com exceção do card que a empresa promoveu no Tokyo Dome junto da NJPW, o Starrcade 1992. Essa parceria rendeu combates excelentes, como por exemplo Vader versus El Gigante. Com certeza foi um negócio absurdamente maravilhoso. Naquela ocasião, Lex Luger derrotou Masahiro Chono numa defesa do WCW World Heavyweight Championship. Quando voltou do Japão, Lex Luger trouxe na mala muita especulação de que não iria ficar por muito tempo na empresa. Desde a polêmica com a possível saída do Harley Race, a relação já havia ficado um pouco abalada. E o processo da especulação virar uma notícia realmente consolidada demorou apenas uma semana. Lex Luger não pensou muito e avisou no escritório da WCW que após o pay-per-view Super Brawl 2, que aconteceria no final de fevereiro de 1992, ele não mais faria parte do plantel da empresa. Na prática, esse cenário era um pouco complicado, porque o Luger assinou um contrato de 3 anos com a WCW que expiraria apenas em março de 1993. Mas para todo mundo sair ganhando nessa história, ele supostamente teria uma liberação desse último ano para trabalhar no Japão, porque eles tinham parceria com a New Japan e poderiam mandá-lo para lá. E isso inviabilizaria qualquer plano que ele tivesse de assinar um contrato com a WWF. Só que existiam cartas na manga. Apesar do Lex Luger ter essa possibilidade de lutar no Japão, certamente ele não iria querer, porque as portas estavam absolutamente escancaradas para ele na WWF. E Vince McMahon tinha a maracutaia perfeita para driblar tudo. A recém-fundada WBF seria utilizada para fechar um contrato com o Lex Luger, e assim que ele pudesse lutar por outro alguém nos Estados Unidos, eles promoveriam um angle para ele ir para a WWF. Era uma forma de mantê-lo sob contrato e de promover o fisiculturismo para os fãs de wrestling. A WWF precisava desesperadamente de um novo babyface para assumir o lugar do Hulk Hogan, e talvez o Lex Luger fosse esse nome mais adequado. Não foi, mas eles achavam que poderia ser. Enquanto ele parecia ser absolutamente importante para o outro lado, na WCW o cenário era um pouco diferente de quando o Ric Flair saiu, por exemplo. A saída do Luger nem foi tratada com tanta importância porque na realidade os fãs não ligavam muito para ele, nem muito menos para o reinado dele como WCW World Heavyweight Champion. O Lex Luger mudava de face para heel com mais frequência do que usava esteroides, então isso minava um pouco do que o personagem significava. No fim das contas, o plano era simplesmente colocar o Barry Windham como heel no lugar dele e seguir normalmente como se nada tivesse acontecido. Então tava tudo certo para o Super Brawl 2, um pay-per-view com potencial para ser um dos melhores cards daquele ano, mas que tinha um main event com um resultado óbvio para todos. Com as notícias se espalhando, era óbvio que o Lex Luger perderia o WCW World Heavyweight Championship e o cinturão retornaria para um Sting um pouco mais valorizado do que o que havia se tornado campeão um tempo antes disso. Praticamente ao mesmo tempo em que o Lex Luger avisou que estava de saída, o vice-presidente executivo da
WCW Jim Herd comunicou em 8 de janeiro de 1992 que estava entregando o cargo à TBS, muito por conta de ter perdido uma disputa de ou ele ou eu contra o Booker Dusty Rhodes. Na reunião que ele teve com o Jack Patrick, a sugestão foi para que o Jim assumisse um papel não relacionado ao wrestling na TBS, só que a proposta foi prontamente recusada. Foram 3 anos como o homem que tocava as operações da WCW. Numa avaliação geral, nós podemos dizer que foram 3 anos de pouquíssimo sucesso, porque o Jim falhou em trazer mais visibilidade e mais popularidade para a segunda maior promoção de wrestling dos Estados Unidos da América, muito por não ter a mínima ideia do que estava fazendo. Em seu lugar como vice-presidente executivo assumiu Keith Frey, um advogado da TBS que tinha ainda menos experiência com wrestling do que o Jim Herd. Entretanto, a expectativa, que acabou realmente sendo cumprida, era de que o wrestling ficasse nas mãos do Dusty Rhodes e do Jim Crockett, com ele assumindo apenas questões legais e financeiras da WCW. Se você tem acompanhado a série, esse rapaz, o Keith Frey, foi quem encabeçou a jornada da WCW para tentar ganhar o nome NWA e recuperar o NWA World Heavyweight Championship que estava lá com o Ric Flair. Mesmo sendo um cara com praticamente nenhum conhecimento do que era tocar as operações de uma empresa de wrestling no dia a dia, a expectativa interna era de que ele soubesse o suficiente para ter a consciência de que ele não sabia de nada. Com uma personalidade muito menos volátil, talvez ele não tivesse como ser pior do que o Jim Herd, que saiu descascando nomes como Dusty Rhodes, Magnum TA e até o Jim Ross, mas enaltecendo Jim Crockett Jr. e dizendo sentir pena por ele ter que lidar com 3 cobras como eles. Treta. A TBS então encomendou um relatório da WCW após 3 anos de perdas consideráveis, que se especulavam estar na casa dos 19 milhões de dólares. Jim Herd, além de ser uma personalidade completamente volátil, também não parecia ser a melhor pessoa para transformar a WCW em algo lucrativo, o principal plano dos homens que trabalhavam para Ted Turner. Organizando as coisas, o Keith Frey colocou David Crockett no comando de toda a produção dos shows televisionados, sejam os sindicalizados, o principal, os clashes, os pay-per-views, enfim, basicamente de tudo que era filmado. O Dusty Rhodes permaneceu como booker principal e o Jim Crockett foi colocado para tomar conta de todas as programações de datas com arenas e da própria operação diária de wrestling. Uma das grandes contribuições do Keith Frey nesse breve período em que ele esteve no comando, e que eu vou falar no próximo episódio, foi ter inventado um bônus para talentos que se sobressaíssem dentro do ringue e conseguissem apresentar um desempenho melhor do que o esperado, conseguissem pensar em algo fora da caixa. Todo mundo que não trabalhasse simplesmente seguindo aquele roteirinho, naquela maciota que era proposta pelos agentes, era premiado. Eu vou explicar um pouquinho melhor no próximo episódio esse conceito, mas era um perigo você oferecer bônus para quem lutasse bem, sendo que você tinha gente ruim que poderia querer lutar bem, e isso dá muito errado. Mas deixa pra lá. Falando em gente que não era tão boa no ringue assim, o Super Brawl 2 foi um card realmente interessante, só que teve um main event desapontante. O Sting enfrentou o Lex Luger, todo mundo sabia o resultado, todo mundo da arena já tava cansado, então mais uma vez a conquista do Sting pareceu completamente anticlimática. Essa acabou realmente sendo a última luta do Lex Luger pela WCW antes de fechar um acordo com a WBF/WWF. E é assim que a gente fecha o episódio de hoje da série A História da WCW. É isso aí, pessoal. No próximo episódio eu vou falar sobre essa passagem relâmpago do Keith Frey pela WCW. Quem era este maluco em sua essência? Por que ele topou assumir essa barca furada e principalmente por que foi que ele saiu? Foi um período muito curtinho, mas que a gente vai tocar aqui no próximo episódio, beleza? 11º episódio concluído. Semana que vem, na quarta-feira, a partir das 18 horas, estaremos retornando com mais um episódio. E eu peço que, se você ainda não entrou no nosso servidor no Discord, entre lá imediatamente. O link tá aqui na descrição e sempre tá tendo watch parties, certo? A gente sempre tá assistindo alguma coisa, já assistimos coisas da WCW, sempre sai um conteúdo interessante, a gente sempre interage lá. É uma interação muito boa com a galera aqui do canal. Muito engraçado sempre estar com o pessoal. Like e inscrição, vai dando like nos episódios da série para dar aquela valorizada no trabalho e também para fazer com que o algoritmo do YouTube entenda que você gosta desse tipo de conteúdo. É o conteúdo que a gente tem produzido aqui no canal, então sempre vai estar aparecendo para você, bem como conteúdo de gente que faz conteúdo parecido com o meu. É isso, pessoal, até semana que vem. Tchau, tchau, galera. Fui!
e Jim Herd pediram para sair no último episódio. No final das contas, a WCW perdeu o campeão e a pessoa que, mesmo tocando mal as coisas, era responsável pela empresa nos últimos 3 anos. Com Sting no topo mais uma vez e Kip Allen Fry, corrigir a pronúncia, como vice-presidente substituto, algumas mudanças começaram a ser vistas no ambiente da WCW. Teve coisa boa, teve coisa ruim e nós vamos ver tudo isso no episódio de hoje. Quando Kip Fry assumiu a rédea desse barco furado chamado WCW 1992, a empresa se encontrava numa situação curiosa de fazer bons shows, mas com audiências horrorosas. Eventos especiais e pay-per-views conseguiam render no aspecto técnico, mas não tinham nem de longe o grande apelo que possuíam na época em que Ric Flair arrastava multidões para as arenas e para compras no tal do circuito de eventos pagos na televisão. Como eu já comentei alguns episódios atrás, Jim Crockett ganhou o crédito por trazer nomes como Rick Rude de volta, e o Rude realmente chamava muito a atenção nos house shows no programa que ele tinha com o Sting, mas a WCW se deparava com aquele mesmo problema que tinham com o Lex Luger. Tinham um lutador, mas não tinham por uma quantidade ilimitada de datas, então eles precisavam se planejar muito para não queimar tudo que o contrato estabelecia em pouco tempo. E olhe que o Rick Rude tinha um contrato de $300 mil anuais, um valor gigantesco para a época e para alguém que você nem pode contar por tanto tempo e que com certeza iria pedir muito mais para seguir por mais tempo com a empresa. Seguindo nessa linha de raciocínio, a gestão Kip Fry estava querendo oferecer um contrato muito similar para o Bret Hart, na época na WWF. O lutador até aceitou a proposta de $300 mil anuais em fevereiro de 1992, só que como ainda tinha contrato até o mês de setembro, muita água passaria por baixo da ponte e ele renovaria com a empresa de Stanford. Buscando uma nova pessoa que poderia parecer uma estrela, a próxima aposta da WCW seria em Big Van Vader. A vontade de todos que compunham a equipe diretiva era de assinar um contrato exclusivo e fazer com que o Big Van Vader largasse os seus compromissos com o Japão, trabalhando a tempo completo para a WCW para que pudessem colocá-lo como top heel. O que seria necessário para isso? Abrir os cofres. O Vader ganhava $200 mil anuais no Japão para trabalhar por apenas 12 datas. De todas as formas, a WCW o queria como World Champion. Em outros contextos, nós falaremos um pouco mais sobre o Vader como figura de topo, só que ainda não é o momento, porque outras coisas preocupavam a WCW no aspecto financeiro, inclusive. No primeiro trimestre de 1992, o estado da Flórida discutia entre os seus representantes políticos a instauração de uma regulamentação do Pro Wrestling, mais ou menos como existe hoje em Maryland. A maioria das cidades boas da WCW era na Flórida, principalmente Jacksonville, que era um dos principais territórios para shows. Mas aí eles precisariam escolher: ganhar dinheiro e se submeter às regulações, que incluíam testes frequentes de esteroides e outras coisas também, ou simplesmente abandonarem a cidade. Como os bastidores eram repletos de agulhas e remédios, saía mais lucrativo parar de fazer shows no lugar mais lucrativo, por mais bizarro que isso pareça. Acabou que essa proposta foi derrubada com um quase consenso de que o Pro Wrestling, falso que é, não era sequer digno de discussão pelos legisladores daquele estado. A realidade é dura, meus amiguinhos e amigolas. Para aparecer bem para o público, Kip Fry, o novo vice-presidente, anunciou que a WCW estaria lançando uma política anti-esteroides, que incluía vídeos antidrogas nos shows semanais e a divulgação de um documento de 9 páginas que essencialmente continha regras como os lutadores não podem usar esteroides, os executivos não podem encorajar o uso de drogas e os médicos da WCW não podem prescrever essas drogas a menos que exista uma necessidade médica evidente. Após 6 meses do começo da política, a empresa iria avaliar os resultados e, caso houvesse a necessidade, implementariam os testes de esteroides. Uma das partes principais da nova política era de que a WCW implementaria testes voluntários e empregados que se testassem regularmente e fossem aprovados nos testes teriam um bônus de 10% em seus salários anuais, o que repercutiu bem internamente, só que criava-se um problema. Havia gente que não largaria os esteroides por 10% de aumento, então isso poderia implicar em testes obrigatórios no futuro próximo. Então, mesmo tentando promover o bem, o Kip Fry causava preocupação
preocupação nos bastidores. Rick Rude, por exemplo, era um dos mais vocais contra a nova política. Durante os seminários que os médicos faziam alertando sobre os riscos dos esteroides, o lutador afirmava que todos ali sabiam dos riscos e que o uso das substâncias era uma escolha profissional deles, bem como não cabia ninguém dizer o que eles poderiam ou não poderiam colocar nos seus próprios corpos. Tentando implementar uma política séria, o Kip Frye pisava no calo de muita gente. Só que quando o assunto era dar bônus, Kip era especialista. Ele começou a prometer bônus para quem trabalhasse mais duro e fizesse as melhores lutas nos grandes eventos. No Super Brawl 2, aquele lá da despedida do Lex Luger, o Frye pagou $2.500 para Brian Pillman, Jushin Liger, Rick Rude e Rick Steamboat. Machucado, Luger fez junto a Pillman um grande clássico e ainda ganhou um dinheirinho, olha que beleza. Essa política motivava um pouco mais os lutadores que recebiam menos, mas que eram talentosos. Outra das mudanças promovida pelo Kip Frye na sua curta jornada foi a mudança do Saturday Night. O programa semanal se tornou algo mais próximo de um talk show, parecido com o que era o Primetime Wrestling da WWF. Esse novo formato trazia lutas longas de lutadores ruins, convidados ruins para as entrevistas, públicos mortos e muita repercussão negativa com os fãs. Certamente foi um dos maiores erros da gestão Kip Frye. Quem ia para as arenas enfrentava um intervalo gigantesco de uma luta para outra, tudo isso para que os segmentos fossem gravados. Kip, logo no começo da jornada, já teve que lidar com muitas mudanças na parte corporativa da WCW. Bill Shaw assumiu como presidente da WCW no lugar do Jack Patrick e o Kip começaria a responder para um executivo conhecido como Bob Deal, o responsável pela Omni Arena, que seria meio que só o chefe dele mesmo. Mesmo com as mudanças, o Kip Frye começou a organizar um torneio pelo NWA Tag Team Championship. A maior luta pessoal do advogado foi para conseguir utilizar o nome da NWA e após mais de um ano de imbróglio, ele conseguiu resolver esse BO. O título de duplas começaria a ser disputado no Clash of Champions 19, em junho de 1992. Eu vou falar mais sobre esse torneio no próximo episódio porque foi realmente interessante. Antes mesmo da chegada do evento e do mês de junho, o Kip Frye pediu o boné, não é nem que ele foi colocado para fora da WCW. O vice-presidente deixou de ser vice-presidente quando a nova gestão da WCW contratou o Bill Watts para o cargo. O Kip, nesse cenário, seria o segundo homem, respondendo diretamente ao Bill Watts. Ele preferiu entregar o cargo, que ficou com o Jim Ross. Kip então foi trabalhar na divisão de entretenimento da TBS, refazendo a sua dobradinha com o Jack Patrick, só que bem distante do wrestling. Então Bill Watts chegou e disse que a prioridade máxima seria em resolver a audiência televisiva, porque nenhuma empresa conseguiria levar pessoas para os house shows se ninguém assistisse o show da televisão. A intenção do Bill era promover um show mais realista e mais crível que o da WWF. Era meio que um resgate da filosofia. A promessa era de um ambiente mais rígido nos bastidores, mas sobre isso a gente fala mais no próximo episódio da série A História da WCW. É isso aí, pessoal, fim do 12º episódio da História da WCW. Na próxima semana a gente começa a falar da era Bill Watts. O comecinho da era, tem coisa boa que já ficou do Kip Frye, tem algumas coisas que também já não agradam. Olha, a WCW 1992 é um caos, é a primeira onda de caos que já existe. Enfim, na próxima quarta-feira às 18 horas nós temos episódio novo. Aqui nesse card que tá aparecendo você curte todos os episódios da série nessa playlist que eu preparei pra vocês. Na descrição do vídeo tem todas as redes sociais pra você interagir com a gente, tem servidor no Discord, tem o grupo do WhatsApp, tem meu perfil no Twitter, é onde eu estou mais ativo. E o que me resta é pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe essa série com o pessoal, beleza? Tchau, tchau galera! Fui! A WCW de Bill Watts começava a tomar forma, com novos mandamentos e uma nova filosofia. As novas determinações citadas no episódio passado entravam em curso, mas hoje é dia de finalmente falarmos sobre o NWA Tag Team Title Tournament, o torneio entre 16 equipes do mundo inteiro. E esse e muito mais a gente confere no episódio de hoje.
você gostou do retorno, inclusive, deixa o seu like para que o algoritmo dê uma ajudada nas coisas, tá bem? Não deixe para depois, faça isso agora. From every corner of the globe, the toughest teams in wrestling have converged to take the first step on the road to wrestling immortality. When World Championship Wrestling presents the first round of the NWA World Tag Team Tournament. O torneio de duplas ficou determinado para acontecer entre o Clash of Champions 19 em junho de 1992 e o pay-per-view The Great American Bash, que viria a acontecer em julho de 1992. 16 times se enfrentaram em lutas de duplas normais e eliminatórias, então consequentemente nós teríamos quartas de final, semifinal e final acontecendo no pay-per-view. As equipes eram as seguintes: Rick Scott Steiner, Miguelito Pérez e El Boricua representando Porto Rico, Chris Benoit e Beef Wellington representando o Canadá, Justin Liger e Brian Pillman, Steve Williams e Terry Gordy representando o Japão, Larry O'D Sir e Larry O'D Jr. representando a Austrália, Dean Malenko e Joe Malenko representando a Europa, Rick Steamboat e Nikita Koloff, Hiroshi Hase e Akira Nogami representando o Japão, The Headhunters representando a República Dominicana, The Silver Kings representando o México, The Fabulous Freebirds, Arn Anderson e Bobby Eaton, Dustin Rhodes e Barry Windham, Rick Rude e Steve Austin e finalmente Tom Zenk e Marcus Bagwell. Um pequeno detalhe que é importante de ser mencionado é que o NWA Tag Team Title em nada influenciava o WCW World Tag Team Title, que inclusive na época estava de posse dos Steiner Brothers. Uma das grandes dúvidas em face da fase final do torneio era saber quem iria pra onde, pois o Steve Williams e o Terry Gordy enfrentariam os Steiner Brothers no Beach Blast com os títulos, o pay-per-view da WCW que ocorreu antes do The Great American Bash. E pra piorar ainda mais o que as predições iriam mostrar, as duplas empatariam, então não dava pra saber qual seria a direção que a WCW tomaria com os títulos de dupla da NWA. Um fato é que uma dessas duas duplas iria chegar na final e iria dar de cara com Dustin Rhodes e Barry Windham, plenos favoritos a finalistas antes mesmo de tudo começar, porque o Dusty Rhodes era booker e eles estavam levemente populares também. Um dos nomes que mais chamava a atenção desde o anúncio oficial de quem participaria desse torneio de duplas era o Chris Benoit, um jovem que Dave Meltzer dizia ser um dos 10 principais lutadores do mundo já naquela época. Do outro lado do mundo, o Chris Benoit se destacava como Pegasus Kid e fazia combates interessantíssimos contra o Justin Liger. Os planos da WCW eram de assinar a tempo completo com Benoit caso ele atendesse às expectativas no torneio. O mesmo poderia ser dito do seu parceiro Beef Wellington. Sim, é o Beef Wellington, tipo Beef Wellington. Muito provavelmente o nome é um trocadilho, eu acho, não sei. E o Beef Wellington tava num mato sem cachorro porque ele não poderia trabalhar no Canadá, porque não tinha empresa onde ele morava. No Japão, ele também não podia e o torneio era uma chance de ouro para ele encontrar um lugar para trabalhar regularmente. O Beef, na verdade, não teve oportunidades e o que se seguiu na carreira dele foi bem triste. Depois eu posso até contar a história se você tiver interesse, mas ele teve um fim de carreira muito triste realmente. O Beef foi encontrado morto, inclusive por ironia do destino, no mesmo dia que o Benoit fez o que vocês bem sabem que ele fez. Quando chegou o Clash of Champions, um detalhe deveria ser considerado. Era um evento com a bandeira NWA, então todos os mandamentos do Bill Watts estavam inválidos. Os golpes da terceira corda ainda estavam legalizados, né? Afinal, as leis da NWA não tinham preconceito com voadores. Além disso, houve aquele tradicional caos organizacional, porque apesar da bandeira ser da NWA, nós estávamos tratando de um evento da WCW. Exatamente, então tinha que ter o caos. Os Headhunters, que representariam a República Dominicana, não apareceram, pelo menos não os originais. Por qualquer motivo que seja, os brackets apontavam que eles enfrentariam Hiroshi Hayes e Akira Nogami, trabalhadores da New Japan Pro Wrestling. Por razões políticas, os Headhunters resolveram não aparecer, afinal na época eles trabalhavam com a Wing, outra empresa japonesa, então eles não poderiam perder para concorrentes diretos, podemos dizer assim. Colocaram dois mascarados aleatórios para ser os Headhunters e ficou por isso mesmo. Porém, eles também fizeram com que os representantes de Porto Rico não aparecessem. Miguelito Pérez e Rick Santana, o El Boricua, de acordo com a história, se envolveram num acidente de carro que não tinha um carro envolvido. Eu não sei como é que eu vou explicar isso, e nem eles souberam, fizeram questão de explicar isso melhor. Então, os Steiners que estavam na fase para enfrentar esses dois passaram sem lutar. Terry Gordy e o Steve Williams do outro lado
derrotaram os O'Days, os representantes lá que estavam por mero favor político. Ele estava representando a Austrália, eram da NWA, então bota pra lutar. Então avançaram para as quartas de final os Steiners e o Terry Gordy e o Steve Williams. A justificativa é que o Gordy e o Williams haviam sido os responsáveis por tal acidente. Ao menos eles cometeram um crime e proporcionaram a luta boa. É a ressocialização aplicada ao wrestling. O Williams e o Gordy inclusive venceram e avançaram para as semifinais que aconteceriam no The Great American Bash em 12 de julho de 1992. A primeira parte do torneio, a que realmente contou com todos os talentos, tirando esses que eu falei aí, evidenciou um problema que pode ser muito bem visto quando se tratam de fãs casuais. Você pode trazer os melhores talentos do mundo, como o Hiroshi Hayes era na época, mas se você não os apresentar ao público dentro do seu programa de televisão, ou se ele não for excêntrico tal qual era o Liger, não vai haver reação nenhuma do público. Isso aconteceu com todos os talentos de fora que apareceram no torneio como um todo, mas nós temos que considerar que não era uma época muito positiva, nem mesmo para os talentos da própria WCW. Quando eles realizaram The Great American Bash, eles tentaram de alguma forma lotar a arena em Albany e resolveram dar ingressos de graça na cidade. Ou melhor, deram uns cupons que poderiam ser trocados por ingressos. O problema é que eles estavam tão desesperados para encher que distribuíram muito mais cupons do que poderiam atender. Com apenas 4.000 ingressos gratuitos disponíveis, o pandemônio se formou do lado de fora quando eles disseram que os ingressos haviam acabado. Fecharam o portão e disseram não entra mais ninguém. Faz parte, só que eles estavam resguardados por aquela tradicional mensagem de ingressos sujeitos à disponibilidade que estava escrita nos cupons. Conforme se imaginava, a final do torneio no The Great American Bash 1992 foi com Terry Gordy e o Steve Williams enfrentando o Dustin Rhodes e o Barry Windham. Gordy e Williams saíram com a vitória e se sagraram os NWA Tag Team Champions. Isso enquanto ainda estavam envolvidos em rivalidade com os Steiners, que tentaram interferir na luta, mas foram expulsos por Ole Anderson e Doug Dillinger. O que pode ser visto em todo o torneio, apesar da desculpa fajuta da bandeira da NWA, era que haveria uma mudança grande de direção na WCW, com muito mais trabalho no chão e foco em holds, e muito menos spots arriscados. O que eles almejavam era o realismo atlético. Era como estabelecer um completo paralelo, uma oposição clara ao entretenimento da WWF. O problema disso é que o público queria entretenimento, e eles pareciam estar de saco cheio da ação dentro do ringue. Não eram as histórias e os shenanigans que incomodavam, era a falta de costume com um wrestling muito mais técnico. Houve excitação em um ou outro combate, que foi legal, mas principalmente em um que não teve nada a ver com o torneio, que foi exatamente o que vai ser foco do próximo episódio, né? O reinado do Sting como WCW World Heavyweight Champion acabou no The Great American Bash e o gigante Big Van Vader conquistou o título nesse evento. Mas sobre isso eu falo no próximo episódio da série A História da WCW. É isso aí, pessoal, no próximo episódio vamos falar um pouquinho sobre o Vader. Como foi que o Vader chegou assim e causou esse impacto? Como foi que ele tirou o título do Sting? O que foi que aconteceu? Vamos falar sobre isso no próximo episódio. E o próximo episódio vai ser na sexta-feira. Marque no seu calendário. São 2 episódios da ECW e 2 da WCW nesta semana no Rádio de Pilha Driver. É semana cheia. Like, inscrição no canal, manda a série aí pra galera e diz que tá de volta. Avisa que eu voltei, tá bom? Tchau, tchau, galera! Fui! Watts chegou oficialmente. Após uma passagem muito curta de Kip Frey como vice-presidente executivo e o homem do comando das operações diárias da WCW, Bill surgiu como um homem que viria para moralizar os bastidores, impondo regras num ambiente conhecido pela bagunça generalizada. As primeiras medidas de Bill Watts no comando da WCW serão o foco do episódio de hoje. Bill
Bill Watts, assim que chegou à WCW, subiu ao Monte Sinai e ditou o que viriam a ser os 10 mandamentos da empresa a partir daquele momento. E nem é uma analogia que eu resolvi inventar nem nada do tipo. Os próprios lutadores classificaram dessa forma o novo conjunto de regras recebidos através de uma carta e proferida em uma reunião nos bastidores. A partir do dia 1º de junho de 1992, as seguintes coisas precisariam acontecer ou não acontecer. O primeiro mandamento dizia que o uso das barricadas e do poste do ringue estava proibido, e isso seria uma causa de DQ automática. Isso acabava com todo e qualquer brawl que eles pudessem promover e prejudicava lutadores como, por exemplo, o Cactus Jack. A ação deveria prioritariamente ser mantida dentro do ringue. Em compensação, Bill Watts ia mandar tirar todas as proteções do solo do redor do ringue, isso nos estados que permitissem, porque para ele o wrestling de verdade não precisava de colchões. O segundo mandamento dizia que golpes baixos estavam proibidos. A primeira vez em que isso acontecesse geraria uma multa de $1.000, a segunda vez uma multa de $2.500, a terceira vez uma multa de $5.000 e, para completar, ainda haveria uma discussão para a quebra de contrato. Se um lutador recebesse o golpe baixo, também era fundamental que ele se esforçasse para não vender o golpe tal qual venderia um golpe baixo. Esse é o tipo de regra que não fazia sentido nenhum e que só servia para afastar o fã casual do wrestling. Não há nada que chame mais a atenção de uma pessoa que simplesmente está circulando pelos canais do que o preparo de uma omelete ao vivo. Acorda, menino! O terceiro mandamento dizia que todos os lutadores deveriam estar na arena em que o evento aconteceria com 1 hora de antecedência, com multas sendo implementadas no mesmo esquema do mandamento anterior. A terceira falha poderia resultar até na quebra do contrato. Confie no seu potencial, Watts. Com 3 semanas só sobra você na empresa. É assim que se faz. Nada melhor para reduzir a folha de pagamento. O quarto mandamento dizia que não aparecer em um evento para o qual estava programado era passível de quebra de contrato. A menos que você, lutador, tivesse uma lesão severa ou um chamado divino, não havia desculpas para não comparecer aos shows. O quinto mandamento dizia que lutadores machucados e que não pudessem atuar dentro do ringue deveriam ir para as cidades dos shows para mostrar aos fãs que a WCW não mais promovia o chamado anúncio falso de talentos. As exceções seriam lesões que não permitissem viagens, como por exemplo o lutador ficar paraplégico. É assim que o ambiente saudável de trabalho funciona. Não é piada não, tá, pessoal? É realmente uma condição estrita que estava escrita. A menos que você fosse decepado, a menos que você tivesse um problema desse gênero, você tinha que estar lá. O sexto mandamento dizia que durante o show, gestos e gritos ofensivos estavam proibidos. Pelo menos se eles fossem feitos de maneira escandalosa para o público ouvir. Se você xingasse baixinho, podia. De certa forma, nem há o que dizer disso daqui, porque um ambiente familiar como era dos públicos da WCW deveria ser respeitoso. Ainda não vivíamos em tempos tão violentos, tão hardcore, ainda não tinha tido a onda ECW na América. O sétimo mandamento dizia que qualquer relação fraterna entre heels e faces diante do público era inaceitável. Isso incluía viajar juntos para as arenas, aparições públicas em restaurantes e até mesmo na academia. A maior crítica aqui é que podia ser qualquer face e qualquer heel. Não necessariamente eles precisavam estar em rivalidade. Então você pega, por exemplo, o Rick Rude e um babyface aleatório que só aparecia em show pequeno. Eles não poderiam aparecer juntos em hipótese alguma. O oitavo mandamento dizia que nenhum convidado era permitido nos bastidores, incluindo família de lutador, imprensa e qualquer coisa do tipo. Cada lutador tinha direito a 2 ingressos gratuitos para cada show para distribuir para amigos e família, para assistir lá no meio da galera. Qualquer ingresso além disso teria que ser adquirido pelos lutadores pelo mesmo valor que um fã adquiriria normalmente. O cara queria tirar toda a essência dos vestiários do wrestling e transformar numa concentração, basicamente. O nono mandamento dizia que todos os golpes da corda superior estavam banidos. Na década de 70, isso era muito utilizado como um artefato para os heels ganharem dos faces. Na década de 90, já era possível dizer que isso era
absolutamente ultrapassado. Isso numa WCW que tinha Rick Steamboat, Brian Pillman, Jushin Liger e até o The Great Muta, que usavam e abusavam das cordas. Era um absurdo pensar no retrocesso que essa regra traria para uma das mudanças que o wrestling mais aceitou bem no decorrer dos tempos. Imagine você minar completamente o que você tinha de mais interessante. Imagine pouco tempo depois do clássico Jushin Liger versus Brian Pillman, você proibir eles de fazerem exatamente o que chamou a atenção naquele combate. Pois é. E o 10º mandamento era que o Bill Watts queria que a empresa usasse o sangue. O sangue estava permitido, ele não ia proibir. Só que eles não encorajariam o uso de uma maneira direta, porque os executivos tinham medo de que um processo aí de qualquer lutador pudesse utilizar-se do argumento de que a empresa o obrigava a se cortar. O sangue era opcional. Caso você se sentisse bem em fazer, beleza. Se você não se sentisse, beleza também. Existiria a sugestão da equipe criativa, só que fazia quem quisesse. O maior medo na época, em todo o cenário, era a alta possibilidade de contágio de HIV entre os lutadores, principalmente pelo estilo de vida que eles levavam na época. Esteroides, usa seringa, compartilha seringa, viaja muito, relações... Enfim, né? Vocês entenderam. O Bill Watts não acreditava que o sangue pudesse transmitir o HIV, só que ele preferia fugir das controvérsias ao invés de retrucar. Esse é um dos burros mais sábios de todos os tempos. E depois de todas essas regras serem passadas a limpo na pedra, o Watts foi fazendo ajustes pontuais em alguns outros tópicos. Como eu comentei no episódio passado, os esteroides eram um problema no começo da década de 90 e o Keith Fry parecia preocupado em estabelecer uma política para erradicar o uso dessas substâncias. Ao assumir o barco, Bill Watts não mandou nada nos mandamentos, né, que falasse sobre esteroides. Mas isso não queria dizer que ele não implementaria nada no futuro. Em um primeiro momento, a intenção dele foi ouvir o que a TBS tinha a dizer sobre as políticas e esclareceu para os talentos que se eles não quisessem que ninguém usasse esteroides, então ninguém usaria. E se quisessem usar, iriam usar em outra empresa, mas não na WCW. Mas na prática, a situação era complicada porque quase todo mundo dos bastidores usava e a empresa não fazia os testes. Então isso era um nó meio solto na rigidez do Bill Watts. Dito tudo isso, o Bill Watts ainda promoveu algumas mudanças técnicas relevantes. Ele resolveu diminuir a duração das gravações de TV porque acreditava que os dias de gravação com 25 lutas simplesmente destruíam o público e ainda prejudicavam a empresa quando eles voltavam para aquelas cidades. E não há nada pior para um produto televisionado do que um público que parecesse desinteressado naquilo que estava acontecendo dentro do ringue. Apesar das controvérsias, na maioria dos pontos as novas regras de Bill Watts foram bem aceitas como passos positivos em direção a um futuro melhor, ainda que houvesse toda essa bizarrice das regras das top ropes. E ele ainda também queria tirar os shops, proibir totalmente aqueles shops do estilo do Ric Flair, porque ele dizia que eles expunham os negócios. O Bill Watts era a favor de mais socos e menos tapas. Tudo bem que um tapa bem dado, com um som bem alto, parecia muito mais efetivo do que um soco sem efeito nenhum. Só que não vamos discutir esses parâmetros técnicos por aqui. O Bill Watts queria um wrestling mais real, mas será que os lutadores assimilariam isso? E mais importante, será que o público entenderia bem essa mudança? Será que os promotores, lá no século XIX, quando perceberam que o wrestling real não venderia e transformaram tudo isso num negócio falso, estavam errados? Será que Bill Watts estava certo? Isso a gente confere a partir do próximo episódio da série A História da WCW. Eu sei, pessoal, eu prometi que eu ia falar nesse episódio agora sobre o NWA Tag Team Title Tournament. Só que não faria sentido eu falar antes de eu falar um pouco do Bill Watts. Então fica para o próximo episódio, você fica atento aí que no próximo episódio eu vou falar sobre o NWA Tag Team Title Tournament e também sobre o primeiro reinado do Big Van Vader como WCW World Heavyweight Champion. Vocês lembram que eu falei no episódio passado que existia interesse em fazê-lo como um top heel, não é? Pois é, assim que o Bill Watts chegou, as coisas começaram a se encaminhar para esse lado. Então entre o Wrestle War 1992 e o The Great American Bash 1992 também, além do Clash of Champions que contou com quase todas as lutas do torneio, a gente vai fazer um apanhado e trazer no próximo episódio, beleza? Aqui na tela nesse momento está aparecendo
o QR Code, o código QR que vai encaminhar você para o nosso Pix. Você pode fazer uma doação em qualquer quantia, tá certo? De qualquer valor para ajudar o canal Rádio de Pilha Driver a manter as suas atividades. Como vocês sabem, os vídeos não são monetizados, estamos com essa dificuldade há praticamente 6 meses e o YouTube não resolve. Temos uma meta mensal de R$60 e uma meta muito ousada. Quando atingirmos R$500 em doação, será feito o lançamento, primeiro para os membros e depois para a comunidade como um todo aqui no YouTube, da minissérie O Horror de Benoit. Além de que quem doa vai ter acesso ao nosso canal do Telegram, com lutas, com notícias, exclusividades, um conteúdo que só vai sair por lá. Também, se você quiser, né, se você não tá nessa onda do Pix ainda, esse código QR, esse QR Code, vai diretamente para o PicPay. Exatamente o mesmo processo, tem gente que prefere o PicPay, tem gente que prefere o Pix. E se você não conseguir de repente acessar por esses dois códigos, aqui na descrição deste vídeo tem os endereços tanto do Pix quanto do PicPay, beleza? Semana que vem, quarta-feira às 18 horas, tem um novo episódio da história da WCW aqui no Rádio de Pilha Driver. Nesse card tem a playlist com todos os episódios e eu me despeço por aqui. Tchau, tchau galera! Fui! Chegando e tentando transformar o estilo das coisas, a WCW ainda tentava se adaptar aos novos ideais. Não só a empresa, mas também os fãs que acompanhavam house shows e gravações televisivas. Algumas outras medidas para além dos novos 10 mandamentos foram tomadas, incluindo dar um título para uma estrela em ascensão, Big Van Vader. Isso e muito mais você confere no episódio de hoje. Aproveite antes que você esqueça, já deixa o seu like neste episódio da história da WCW. O canal tá retornando, é fundamental que vocês me ajudem a fazer com que esse vídeo chegue para cada vez mais pessoas, tá certo? E inclusive esse negócio de chegar para cada vez mais pessoas era um desafio que a WCW de meados de 1992 enfrentava. Como fazer com que mais pessoas se interessassem pelo conteúdo? Batendo recordes negativos em vendas de pay-per-view, audiências dos Clash of Champions e de todos os shows da TV a cabo, como o Power Hour e o Main Event, eles precisavam chamar a atenção de alguma forma. O grande problema é que o cenário como um todo não ajudava. Apesar da WCW estar batendo recordes negativos, a WWF, envolta em escândalos infindáveis, também não estava muito melhor das pernas não. Independentemente da situação da concorrente, era momento de tentar estabilizar as coisas para, quem sabe, se aproveitar da fraqueza da WWF e assumir o primeiro lugar. E quem conduzia o barco era o atualizadíssimo Bill Watts. Bill carregava consigo uma filosofia de velha guarda difícil de engolir, principalmente por estarmos tratando dos anos 90, uma época de tantas mudanças na própria sociedade, exigia uma mente um pouco mais aberta para os negócios. Foi justamente por volta dessa época que uma pequena empresa chamada Eastern Championship Wrestling começava a chamar a atenção da comunidade. Vocês sabem muito bem o que virou, como eu contei na série ao lado. Ao seu próprio modo, Bill Watts instituía cada vez uma coisa nova. Para solucionar as coisas, ele proibiu que babyfaces e heels andassem no mesmo avião. E não é por aquele motivo trivial de que a kayfabe precisa continuar viva. Bem, pelo menos não só por causa disso. O Bill Watts morria de medo de que um avião caísse e que ele perdesse todos os lutadores de uma vez só. Então ele queria se resguardar que sobraria alguém vivo. Isso que é empatia, amiguinhos e amigolas. Essa é a lição de hoje. Mas
Mas falando de negócios sérios mesmo, o Bill Watts tinha um plano no mínimo exótico para poder atrair os públicos para os house shows. Ele queria transformar a Omni Arena em Atlanta em uma espécie de Madison Square Garden da WCW. E como ele faria isso? Programando mudanças de título para estes eventos, porque só assim os house shows poderiam ser vistos como imprevisíveis e então ser criada uma expectativa para cada show. Basicamente, o plano do Bill Watts era colocar os house shows num nível de importância igual ou superior aos pay-per-views, o que era mais uma demonstração de como a filosofia de velha guarda do velho atrapalhava as coisas. Os pay-per-views viriam a ser o grande fruto de renda das empresas na década de 90. Então, se você comparar o dinheiro que se conseguiria com house shows e com eventos especiais que as pessoas pagariam para assistir de casa nas suas televisões, se perceberia como essa ideia era completamente furada. Nas gravações de TV, todavia, eles queriam promover o WCW World Heavyweight Championship como nunca haviam o promovido. Então colocaram todo mundo para falar sobre o título ou para desafiar o novo campeão Big Van Vader. Bill Watts, por exemplo, dizia nos comentários que recebeu ligações de Terry Funk, Ric Flair, Lex Luger e o Sid Vicious, todo mundo querendo uma chance pelo título. Isso era de certa forma positivo, mas era mentira. Inclusive, a história do Vader para conquistar esse título foi interessante. Chegando na WCW, o lutador teve uma dificuldade para se adaptar ao estilo americano. Enquanto estava no Japão, trabalhando com os Stan Hansens da vida, ele se acostumou a lutar de uma forma muito mais física e pesada. Como fazer com que um brutamontes daquele encontrasse o balanço entre esse strong style e um estilo mais americanizado, mais light, o qual os próprios lutadores da WCW estavam acostumados. A sugestão do Dusty Rhodes foi de colocar o Vader para trabalhar com o Sting, porque eles formariam uma parceria interessante de se assistir e talvez o Sting fosse a personificação do estilo que eles queriam que as pessoas trabalhassem por ali. O problema é que enquanto ele baixava a intensidade da pancada, ainda assim os golpes continuavam muito fortes para outros lutadores da WCW. O pobre jobber Joe Turman acabou sofrendo as consequências de um Vader Bomb que o causou uma lesão nas costas. Joe Turman nunca mais quis saber de lutar na vida. E olhe que esse acontecimento já foi bem depois do Vader ter se tornado campeão. Então vamos voltar um pouquinho para ele trabalhando com Sting. Na verdade, para além do Sting, outra pessoa foi de fundamental importância para que o Big Van Vader conseguisse algum destaque inicial dentro da WCW. Harley Race. Apesar de ser um cara experiente, um pouco complicado de lidar, o Harley Race era a figura política que trabalhava, que batalhava para que o ato do Big Van Vader fosse valorizado. Com o Harley ajudando internamente e o Sting ajudando dentro do ringue, era mais fácil das coisas darem certo, correto? Talvez. Coube a Sting, o qual o Vader considerou muito enquanto esteve vivo, ensinar que não era preciso o Vader fazer tanto para ficar over nos Estados Unidos. Ele não precisaria nocautear os oponentes para ser amado. Na autobiografia do Vader, ele até narra uma conversa que o Sting chegou e trocou uma ideia com ele e disse assim: não precisa me nocautear, eu vou fazer parecer com que você tivesse me nocauteado. Nos Estados Unidos, você vende o golpe do oponente independentemente da força aplicada. No Japão, o pessoal da velha guarda normalmente não liga para vender quando não dói. Com toda essa paciência e essa didática, os dois construíram um grande clássico no The Great American Bash 1992, quando Vader finalmente se tornou campeão. Mas o karma viria a assombrá-lo pouquíssimo tempo depois. Acontece que antes de trabalhar oficialmente para a WCW, como eu disse, o Vader trabalhava para a NJPW. E lá estando no Japão, ele estava recebendo algo em torno de $200 mil por ano, sem importar quantos shows ele trabalhasse para a empresa. Poderia ser poderiam ser 10 milhões de shows. Ele receberia esse valor. É um dinheiro considerável. Após o Vader se lesionar, ele machucou o joelho num certo show da New Japan, a empresa mandou ele de volta para os Estados Unidos para descansar e para cuidar do joelho, fazendo com que ele retornasse nos trinques para a próxima turnê. A parte de voltar para os Estados Unidos ele cumpriu, só que imediatamente foi trabalhar em shows da WCW, com quem ele já mantinha uma relação desde 1990. Isso fez com que ele piorasse a situação do joelho. Foram 4 dias de espaço entre a NJPW mandando-o para casa e o Vader conquistando o WCW World Heavyweight Championship. Com o joelho ruim, não demoraria para a WCW tomar uma providência
e arrumar um novo campeão. Aproveitando-se de Jake Roberts, que chegaria lesionando Sting e impedindo ele de ter uma revanche, a WCW fez com que Ron Simmons se tornasse o primeiro afro-americano a ser o World Champion, pelo menos deles. Isso causou uma surpresa em muitos, já que foram planos quase que secretos. Até os próprios lutadores que estavam envolvidos nesse combate souberam disso pouco antes da luta começar. Mas sobre isso e sobre o reinado, a gente fala no próximo episódio da série A História da WCW. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio de número 15 da História da WCW. Neste cardzinho que está aparecendo aqui, você confere a playlist com todos os episódios, e na próxima semana você vai ver esse episódio em que eu falo sobre o Ron Simmons. Como foi que aconteceu isso dele se tornar uma figura tão importante? É um feito que é muito lembrado até pela própria WWE hoje em dia, mas que veio meio que de supetão na época. Então a gente vai explicar e vai contextualizar um pouco disso, além da lesão do Vader, que foi o motivo principal, e vai continuar falando sobre o cenário da WCW em 1992. Se você gosta da série, deixa o seu like, como eu pedi lá no começo, peço novamente, se você ainda não deu like, deixa o seu like aqui e se inscreva no Rádio de Pilha Driver, tá bom? Tchau, tchau galera, fui!